Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do Grupo de Oração Ebenezer. Hoje estaremos meditando no Salmo 143. Existem momentos na vida, meus irmãos, que nós não estamos apenas enfrentando lutas e problemas. Nós estamos cansados de lutar, de esperar e muitas das vezes não sabemos qual caminho seguir. Se você hoje está vivendo exatamente isso, você carrega uma preocupação que parece não ter fim e você não sabe que caminho seguir, que direção tomar. Você se encontra diante de uma adversidade, uma situação da qual você não sabe o que fazer. Mesmo você tendo orado, acreditado, mas no fundo do coração seu você se pergunta: Senhor, e agora? O que eu faço? E foi exatamente semelhante a este tipo de pergunta que Davi se encontrou no Salmo 143. Aflito, perseguido e com a alma muito abatida. Que por consequência gera, não somente em Davi, mas em nós, uma falta de clareza acerca do futuro. Nossa mente anda tão preocupada, tão distraída, são tantas as lutas que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a saída, a resposta do Senhor para o caminho que devemos tomar. Mas em vez de desistir, Davi fala algo poderoso. Ele buscou a direção de Deus e fez uma oração que continua atual para todos nós. No versículo 8 do capítulo 143, ele diz assim: Faze-me ouvir de manhã a tua benignidade, porque em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Meus irmãos, hoje nós aprenderemos que Deus continua guiando aqueles que colocam a sua confiança nele. Oh, glórias! Se você é essa pessoa nesta manhã que colocou um algo diante do Senhor, apresentou em suas mãos, falou: Senhor, e agora? Que caminho eu devo tomar? Que direção, Pai? Talvez uma porta de emprego, onde você colocou vários currículos e de repente 2 ou 3 te chamaram e você não sabe que caminho você deve seguir. E você se pergunta, talvez é um relacionamento da qual você está perguntando ao Senhor: Pai, e agora? Eu devo seguir ou não com essa pessoa? Enfim, eu não sei qual é a sua situação nesta manhã. Mas se você hoje se encontra com esta pergunta: e agora, Senhor, que direção eu tomo? Nós vamos seguir o exemplo de Davi. Nós vamos buscar a resposta no Senhor, meus irmãos, porque muitos, não só em decisões pequenas ou grandes, nós sempre temos que buscar a direção de Deus. Então, eu te convido a continuar ouvindo este devocional até o final, porque Deus vai falar ao seu coração, Ele vai te direcionar. Se você hoje quer uma resposta para uma direção, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te guiar. Amém? Oh, glórias! Meu Deus, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 143 e assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração, atende a minha súplica, ouve a minha fidelidade, responde-me na tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque diante de ti nenhum vivente é justo. Porque o inimigo tem perseguido a minha alma, esmagou a minha vida até o chão. Fez-me habitar em trevas, como os mortos da antiguidade. Por isso está abatido dentro de mim o meu espírito. Dentro de mim se perturba o meu coração. Lembro-me dos dias de antigamente. Medito em tudo em que tens feito. Considero as obras das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra seca. Responde-me depressa, Senhor.
O meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que não seja como os que descem ao sepulcro. Faze-me ouvir de manhã a tua benignidade, porque em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor. A ti me acolho. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito me conduza em terra plana. Por amor do teu nome, Senhor, vivifica-me na tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E na tua misericórdia, destrói os meus inimigos e faze perecer todos os que afligem a minha alma, porque eu sou teu servo. Olha que maravilha, meus irmãos. Se você abrir a sua Bíblia e meditar neste salmo e recitá-lo em voz alta, para que você verdadeiramente venha sentir, eu posso sentir, meus irmãos, através do Espírito Santo, a angústia de Davi. E imagino que muitos que estão me ouvindo agora, se estão sentindo dessa forma. Não é verdade? Aqui Davi não estava fingindo que estava tudo bem. Ele admite que a sua alma está abatida e que precisa de ajuda do Senhor. Mas em vez de afundar no desespero, ele corre para Deus. Essa é uma das características mais lindas de Davi, e por isso voltamos a repetir que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele foi, porque ele sempre buscava o Senhor em sua aflição. Sempre, quando algo estava afligindo a sua alma, ele buscava o Senhor. E isso muda tudo, meus irmãos. Deus nos permite ser sinceros em sua presença. Ali ele abre o coração diante do Senhor e fala da sua dor, da angústia, o medo que ele sente e a sua exaustão. E quantos de vocês se estão sentindo assim? Como temos falado, não precisamos esconder do nosso Deus, até porque não podemos. Ele já conhece o seu coração. A diferença aqui é, a cura só vai começar na sua vida quando você parar de fingir que está tudo bem. Admita que o cansaço da alma é real. Olha como Davi declara: o meu espírito desmaia dentro de mim. E quantos estão assim hoje? Perturbados, abatidos, cansados, sem forças, funcionando somente por fora, mas exaustos por dentro e sobrecarregados emocionalmente. Muitos não têm tido mais força para se levantar, para continuar. Meus irmãos, reconheçam que o cansaço ele não é um sinal de fraqueza. Ele é o primeiro passo para você buscar ajuda no lugar certo. Até os mais fortes, como Davi, precisam descansar na presença do Senhor. Lembre-se, Deus fortalece a nossa fé. Davi começa a lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito. E agora eu te pergunto, quando você está em momentos de aflição, você conhece o Deus da qual você tem clamado? Você lembra do que ele já fez? Você reconhece a sua soberania? Quando você está em momento de aflição, você para meditar no que Deus já fez na sua vida? E ali Davi começa a lembrar dos livramentos, das respostas que Deus deu para ele, das vitórias. Então, meus irmãos, aqui fica uma aplicação para a nossa vida. Quando a ansiedade, quando o medo, quando a situação adversa tentar te dominar, lembre-se das vezes que Deus já te cuidou. Ele é o mesmo Deus. Lembre-se, meus irmãos, essa é a vida do cristão, esse é o mistério, é viver na dependência. Vai haver momentos de processo, de desertos, mas também vai haver refrigérios. E quando você estiver no momento do processo, você tem que se lembrar do tempo de refrigério e saber que é o mesmo Deus. Mas por que isso é tão importante, missionária? Para que você não venha esquecer do Deus que já te livrou e te tirou de várias situações. A única coisa que você precisa entender, meus irmãos, e se perguntar e não ficar questionando por que eu estou nessa situação.
A pergunta que você deve fazer para Deus é: o que eu tenho que aprender agora nessa situação? E isso muda tudo, porque haverá tempestades. Jesus nos advertiu: teremos aflições. Então, em vez de ficar questionando o Senhor, buscando entender o porquê daquele processo, é válido a pergunta humana. Mas, além disso, comece a amadurecer espiritualmente e pensar: o que o Senhor quer de mim agora? O que eu preciso aprender com essa situação que eu ainda não aprendi? Essa é a chave. Em vez de murmurar, eleve os seus olhos em oração para o Senhor e fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? Que direção devo seguir? Talvez você se encontre precisando de uma resposta. Nós sabemos que a resposta de Deus, ela não é no nosso tempo. O Senhor responde quando Ele quer. Mas talvez você precise de uma direção. Meus irmãos, eu tenho colocado nas mãos do Senhor uma situação da qual eu preciso que Deus me direcione, me mostre o caminho. E imagino que muitos de vocês se encontram assim também, independente se é uma decisão pequena ou grande. É muito importante quando nós incluímos o nosso Deus em tudo que nós fazemos na nossa vida. Tudo, meus irmãos. Deus se alegra quando você inclui, quando você ora, quando você o coloca como parte da sua vida diariamente. E não só como aquela Bíblia que você deixa no cantinho fechada, que você nunca olha ou talvez você procura só em emergência. Não. Deus quer relacionamento. Meus irmãos, nós já estamos avançando para o final desta série. Em 3 episódios nós estaremos ao fim. Aqui nós não tratamos de todos os salmos, porque são 150. Passaríamos muito tempo estudando. Mas para a honra e glória do Senhor, alguns salmos para a nossa meditação vêm nos ensinando como devemos atuar diante das aflições que os salmistas passaram. Lembre-se, para isso a Bíblia é o livro sagrado, as Escrituras, o Espírito Santo nos leva a entender através dos nossos passados, dos homens do passado. Assim você começa a conhecer o caráter do Senhor. O Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. Mas como você vai entender esse Deus se você não medita em sua palavra? Então eu te convido ao final desta série, quando disponibilizar o e-book, leia, medite, vão haver muito mais salmos. Como nós falamos no início, há várias categorias. Mas algo que fica de aprendizagem é que os salmos nos levam a refletir que há aflições, muitas. Mas Deus nos livra de todas elas. E a questão é não murmurar. A questão é: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele quer relacionamento. Olha o que Davi faz, ele ora: faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade. Faze-me saber o caminho que devo seguir. E agora, meus irmãos, você quer a resposta de algo que você está pedindo? O problema é que nós queremos essas respostas rápidas. Mas o que Deus quer nos ensinar é a depender da sua direção. Continue orando, meditando na palavra do Senhor e pedindo direção. Quanto mais você fizer isso, mais claro vai ficando o discernimento, a voz dele, os passos, os caminhos que você deve seguir. O problema, volto a repetir, meus irmãos, é que a maioria de nós só nos aproximamos de Deus no momento de emergência, quando nós queremos uma resposta rápida, sendo que Deus quer te mostrar quem Ele é, o seu caráter, como Ele trabalha. Aí você não vai precisar ficar agindo nesse modo, onde você só usa a emergência, o botão de emergência. Não, Deus não funciona assim.
Ele quer que através do tempo e da intimidade com Ele, você comece a ficar maduro espiritualmente e seja capaz de discernir os passos, o que vem dele, o que não vem, que direção tomar. Eu tenho orado por uma situação, algo aconteceu e agora é resposta do Senhor. Vamos orar novamente. Senhor, isso provém de ti. Mas lembre-se, Deus não é um robô que você aperta ali o botão e a resposta cai. Não, meus irmãos. A presença de Deus, ela é mais importante do que essa solução imediata que você está buscando. A palavra nos adverte: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. E a pergunta que fica hoje é: você tem buscado o reino dos céus e a presença do Senhor? A presença do Senhor é mais importante na sua vida do que essa solução rápida? Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que se você é uma mulher e um homem de oração, medita, busca na palavra do Senhor, você não está atrás de uma resposta rápida, porque confia no Deus que você tem pedido. Não busque a Deus apenas aquilo que Ele pode fazer. Busque Ele próprio. Nós temos aprendido acerca do louvor e da adoração. Busque a Deus, adore-o, não pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Esse é um relacionamento de pai celestial com filho. Você que está me ouvindo agora, talvez você é pai, mãe, vó, avô, tia, você tem um ente querido. Imagina se aquela pessoa, como você se sente quando ele só se aproxima quando ele está querendo algo. Meus irmãos, quantas pessoas têm se aproximado de você pelo que você tem a oferecer? Eita glória! Isso é muito forte. Quantas pessoas têm se aproximado somente pelo que você tem a oferecer? Ah, missionária, mas eu não estou falando só de questão financeira. Não. Como você se sente quando você percebe o interesse das pessoas no que você tem ou que você pode oferecer? Machuca, dói, te faz sentir triste. Agora você imagina um falho, pecador ser humano. Imagina o nosso Deus. Não é esse tipo de relacionamento que o Pai anda buscando. Não só quando você precisa. Ele não quer que você só o busque para resolver os seus problemas. Olha só, meus irmãos. Davi declara: ensina-me a fazer a tua vontade. Você tem orado assim? Senhor, que seja feita a tua vontade. Meus irmãos, eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada espiritual que essa é a oração mais corajosa do crente. É pedir a Deus que seja feito a sua vontade. Sabe por quê? Porque o homem, ele quer a vontade dele sempre que permaneça. Desde o princípio. Nem sempre nós precisamos apenas de uma saída. Talvez esse problema que você está buscando a resposta, você acha que é o que você precisa. Mas nós precisamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar durante essa caminhada. Volto a repetir. A questão é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta caminhada? Porque mais importante do que sair dessa luta é sair dela transformado. Lembre-se, Deus quer corações. Deus quer arrependimento. Deus quer que nós nos rendamos aos seus pés. Deus renova aqueles que chegam ao limite. E o Salmo 143, ele nos mostra um Davi cansado, mas também nos mostra um homem que encontrou renovação na presença do Senhor. E se hoje você se encontra assim, abatido, cansado, só Deus pode te dar essa renovação que você precisa. Talvez hoje você está no seu limite ou está chegando ao seu limite. Deus não chegou ao limite dele, não existe limite para Deus. A sua força continua disponível, a sua graça continua suficiente e o seu amor continua
o mesmo. Mesmo quando as suas forças acabem, a graça de Deus te basta. Ela continua, meus irmãos. Então, nesta manhã, eu te convido a aprender como Davi. Eu sei que ali ele pede, Senhor, responde-me depressa. Livra-me dos meus inimigos. Ele quer ser tirado dessa situação. E quem não quer? Quem gosta de passar pelo processo? Mas no versículo 10, ele diz, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E que teu Espírito me conduza. Olha que lindo. Você tem pedido o Espírito Santo para te conduzir? Eu quero, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus me conduza a minha casa. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é que uma pessoa que está cega espiritualmente vai poder te guiar. O único que tem esse poder é o nosso Deus de nos guiar. Então peça, nesta manhã, se você entrou aqui nesta manhã com uma situação da qual você precisa de uma resposta rápida, urgente, você não aguenta mais, você não sabe o que fazer, que direção tomar, Deus, ele não quer só responder isso que você está pedindo. Ele pode, ele é Deus. Se ele quiser, ele responde agora. Mas ele quer algo mais de você. Ele quer o seu coração rendido, transformado, para que você não precise buscá-lo somente na emergência. Olha que lindo, meus irmãos, o nosso Deus grandão. Ele quer manter a porta aberta. Ele quer ter intimidade de pai com filho, aonde o filho só chega, pai. Não estou dizendo aqui que essa intimidade vai gerar respostas rápidas e o jeito que você quer, na hora que você quer. Não, isso não significa ser filho de Deus. Isso significa confiar. Davi diz, ensina-me a fazer a tua vontade. Guia-me, que o teu Espírito Santo guie os meus caminhos. Irmãos, quando você confia e entrega o seu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Você não mais vai se preocupar. Você vai entregar para Deus. As respostas do Senhor virão. O único que você tem que fazer é orar. Ficar na posição, buscar, meditar na palavra, conhecer verdadeiramente o Deus das suas respostas. Oh, glórias! Isso é muito forte. Esse salmo hoje vem nos fazer refletir. Eu tenho buscado Deus somente para as minhas respostas apressadas? Ou eu tenho passado tempo com Deus, meditando e aprendendo e conhecendo Ele verdadeiramente? Eu tenho questionado o meu processo e murmurado? Ou eu tenho perguntado, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade? Pai, o que o Senhor tem para me ensinar nesta adversidade? Eu tenho certeza que a resposta é, filho, eu quero te transformar, eu quero te moldar, eu quero te mostrar um lado que você não conhece, eu quero te fazer mais parecido a mim. Recebe, meus irmãos, confia, deixa Deus te guiar. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Eu nesta manhã eu digo, Senhor, eis-me aqui. Guia-me, Pai. Eu não sei o caminho, Deus. Me ajuda, me mostra, vai me guiando, Pai. E renova a minha fé. Neste momento, meus irmãos, eu te convido a orar. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder curvar a sua cabeça e tirar toda a distração, tira esse problema da sua mente por um momento. E venha buscar o Deus, adorar por quem Ele é. E eu te garanto que se você começar a adorá-lo por quem Ele é, você não vai mais precisar de respostas tão rápidas assim, porque você vai começar a confiar no Deus que tem as respostas para dar quando Ele quer. Amém? Oh, glórias! Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do Teu Santo Filho amado Jesus, Senhor, que eu me coloco diante da Tua presença nesta manhã, agradecendo por mais um dia, pela Tua benignidade, pela Tua soberania. Deus, entendendo como Davi que eu não sei nada, que eu preciso, meu Deus, aprender de Ti, que eu preciso da Tua luz para guiar os meus caminhos, Senhor. E é essa oração, Deus, que eu te peço para os meus irmãos. Existem muitas pessoas cansadas, sem direção, cheias de preocupações,
que parecem que não têm mais força. Nesse exato momento, visita cada ouvinte deste devocional, cada membro do grupo, cada pessoa que ainda vai ouvir, Pai. Visita corações, toca, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta teu povo, Pai, e que eles venham entender que eles precisam escolher em levantar os olhos para Ti todos os dias. Mostra-nos, ó Pai, o caminho que devemos seguir e renova a força do Teu povo, a fé. Temos falado de muitas pessoas cansadas emocionalmente, Senhor, sentindo que não têm forças. Ensina-os a confiar mesmo que eles não entendam o que o Senhor está fazendo e que a Tua presença seja suficiente e baste, Pai, na vida deles e que a Tua palavra os guie de dia e de noite. E que a Tua graça nos renove diariamente, Pai. E que Teu povo venha aprender, Senhor, que o Senhor não é só um botão de emergência, que o Senhor quer intimidade, porque o Senhor quer ser o nosso Pai, o Pai grandão onde eu não preciso bater a porta, eu entro, Papai. Oh, Senhor, tende misericórdia do Teu povo e visita cada um nesta manhã. Eu sei, Deus, muitas pessoas querem respostas urgentes, Pai. Muitos não conseguem, não têm paciência de esperar, porque vivemos em um tempo, uma geração onde tudo está à mão, ao estralar dos dedos, Pai, mas o Senhor não é assim. O Senhor quer ensinar teu povo a ter paciência, a confiar em Ti, então ajuda-os, Pai. Meu Deus, tira toda a cegueira dos olhos, Pai espiritual. Levanta teu povo, Pai. Reprime toda opressão. Repreende, meu Deus, o espírito de depressão, de contenda, Senhor. De desânimo, de cansaço emocional que tem assolado o teu povo, Pai. Deus, coloca-nos de pé. Levanta, meu Pai, os que estão na frente da obra, Deus. Grande tem sido os levantes, mas maior é o Deus que está em mim, em nós, do que o que está no mundo, Pai. E ninguém pode calar a voz de adoradores. Senhor, visita agora, Pai, neste momento, cada pessoa, que a minha voz, Senhor, seja só instrumento, mas que verdadeiramente seja o Espírito Santo tocando cada ouvido, cada coração, cada vida, transformando, Pai. Senhor, eu peço, Deus, que cada um que está ouvindo isso agora, que está desesperado, que precisa de uma resposta. Meu Deus, eu sei o que o Senhor pode responder, mas que eles vão entender que mais do que a resposta, Deus, o Senhor quer relacionamento. Novamente eu digo intimidade, Pai. Oh, Deus de poder e glória, é a oração que eu te faço nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, já crendo, profetizando e liberando dos altos céus uma palavra de fé para os meus irmãos, Senhor. Um renovo espiritual. Em nome de Jesus eu oro e eu peço e eu agradeço já pelo o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, na vida de cada ouvinte deste canal. Amém e graças a Deus. Oh, glórias. Aleluias, meus irmãos. Oh Deus, é muito forte a presença do Espírito Santo, meus irmãos, e se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amigos, familiares, compartilhe com alguém que Deus tocou no seu coração, da qual você sabe que precisa de ânimo, ou que não sabe que caminho seguir, precisa de Deus mais do que respostas, amém? Vamos levar o ID do Senhor, vamos fazer a obra, vamos propagar o evangelho, mensagens de fé, vamos nos ajudar, vamos agarrar das mãos, levantarmos uns aos outros, porque no grande dia, meus irmãos, não haverá placa de igreja, grupo de oração, Ebenezer ou qualquer outro, não haverá. Seremos um povo, meus irmãos, um só povo. A igreja de Cristo somos eu e você, meus irmãos. Oh, glórias! Eu agradeço por você ter ficado comigo até o fim deste devocional. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus e que Deus o abençoe. E se Ele assim permitir, em nome de Jesus, retornaremos amanhã com mais um devocional do dia. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.